Meus irmãos, Jesus sempre teve muito cuidado quando ele chegou aqui na terra em apresentar o Evangelho, em apresentar o seu reino, firmar os pés aqui na terra e dizer assim: o reino de Deus vai chegar entre nós. João Batista, em alguns momentos também, gritava: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quantas igrejas elas têm se mexido na sua estrutura para tentar se aperfeiçoar, ou pelo menos se aproximar desse reino dos céus que o Senhor veio plantar. Eu tenho dito para as pessoas que convivem comigo que nós precisamos começar a estudar sobre a vida do Jesus Nazareno, o Jesus que nasceu, que cresceu, que estudou, que viveu, que conviveu com a sua família, teve uma profissão, ele viveu toda aquela intensidade, mas nunca em nenhum momento deixou de se afastar da sua missão, que era implantar o reino de Deus aqui na terra. E aí ele começou a montar a sua equipe, uma equipe valorosa, uma equipe de discípulos, e ele foi chamando de um por um, porque ele não podia fazer o trabalho sozinho. Aliás, até poderia, mas ele não quis fazer sozinho. Ele quis mostrar aos homens que ele, como homem, podia também fazer coisas diferentes daquela época lá em Israel. Nós hoje estamos vivendo um contexto cheio de religiões, cheio de pessoas entendidas em relação à Bíblia, mas poucas pessoas têm falado desse Jesus que a Bíblia fala, desse Jesus que a Bíblia ensina. Então eu gostaria que os irmãos abrissem em Mateus capítulo 13, e esse capítulo 13 eu gostaria que os irmãos deixassem aberto o tempo que nós estivemos falando, conversando um pouco a respeito do reino do Senhor, porque ele vai trazer algumas parábolas aqui, e nós gostaríamos de conversar um pouco com os irmãos sobre essas parábolas desse capítulo 13. Mas eu gostaria só de destacar para os irmãos só um versículo, que é o versículo 43 do capítulo 13 de Mateus. Eu falei Mateus, não foi? Mateus capítulo 13. O versículo 43 desse capítulo diz assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse é o recado de Deus para cada um de nós nessa noite. Se você tem ouvido para ouvir, ouça. Então Jesus Cristo foi formando a sua equipe, e ele foi ensinando a sua equipe a como fazer, como implantar esse reino. Eu gostaria que as lições que nós fôssemos tirando aqui nessa noite, você também fosse tirando para a sua vida, e dar uma olhada se você realmente está indo nesse caminho que Jesus ensinou para os discípulos. Não tem outro ensinamento correto que não seja esse que está aqui apresentado pelo Senhor. Então, o que é o reino de Deus? Eu queria apresentar aos irmãos hoje como tema: quero ser um cidadão do reino de Deus. Então, se você nessa noite está conosco, se o irmão já é um cidadão do reino de Deus, ou se você ainda não é um cidadão do reino de Deus, eu gostaria de apresentar para você esse reino de Deus, o qual veio ser plantado pelo Senhor Jesus. Então, você já ouviu falar desse reino? Você já ouviu os aspectos necessários para você pertencer a esse reino? Você quer participar desse reino? Você já pertence a esse reino? São perguntas que nós gostaríamos que você fizesse hoje ao seu coração e observasse nos textos que vamos meditar se você se enquadra dentro do padrão de pertencer ao reino do Senhor. Então Jesus ele ensinou 3 aspectos desse reino: natureza e crescimento como condição para pertencer ao reino de Deus, e por último ser frutífero na sua propagação. Nas parábolas que nós vamos analisar daqui a pouquinho, Jesus ia explicando aos seus discípulos a soberania de Deus sobre o povo, sobre todo o universo, porque foi Ele que criou e é sustentado por Ele, e sobre a história que Ele mesmo conduziu para que se cumprisse todas as coisas, inclusive o propósito de redenção do homem. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que está no controle de todas as coisas.
Então, sobre a ordem de Deus, se estabeleceu o seu reino, e agora nós vamos conhecer um pouco, através dessas parábolas, o que é realmente esse reino de Deus. Se nós abrirmos a Bíblia, por exemplo, e olharmos a parábola do semeador, que é a parábola esta, que é muito conhecida entre nós, nós vamos ver que algumas situações do reino de Deus é complicada, é difícil, e nós precisamos ter muito cuidado para podermos caminhar em direção a esse reino tão glorioso e que foi construído pelo nosso Deus. Na parábola do semeador, Jesus fala a respeito do anúncio do Evangelho, que nem sempre é fácil. Os irmãos de Catunda sabem disso, que foram pregar o Evangelho. Os irmãos que estão fazendo a obra lá na casa da irmã Raimunda também sabem que não é fácil fazer o trabalho do Senhor, como é difícil as pessoas atentarem para o que o Senhor quer falar aos seus corações. Então, nessa parábola, Jesus vai nos ensinar e vai dizer: anuncie que está chegando ou já chegou o reino de Deus com a vinda do Filho de Deus ao mundo. Jesus faz esse anúncio em forma de semeadura. Porque o cuidado de Jesus é ensinar ao discípulo por parábolas. Porque, como também hoje em dia, as pessoas entendem muito sobre a Bíblia, e alguns religiosos daquela época, doutores da lei, quando Jesus ia ensinar a Bíblia, ia ensinar a palavra do Senhor, ia ensinar o verdadeiro caminho, eles atrapalhavam o Senhor com alguns questionamentos e até querendo dar fim à vida de Jesus. Então ele tinha muito cuidado com isso. Por isso que ele começou a ensinar os seus discípulos através de parábolas, que eram histórias que os próprios discípulos entendiam. Então a parábola da semeadura, Jesus mostrou que a palavra do Evangelho é como uma semente que necessita de bom terreno para germinar e produzir bons frutos, e comparou o coração dos que ouvem o anúncio, ou seja, você que aqui está conosco, com 4 tipos diferentes de terreno. Os irmãos conhecem bem essa parábola e sabem que a semente caiu em alguns terrenos, e aqui eu vou falar para os irmãos. Primeiro terreno, a semente caiu à beira do caminho. O que aconteceu? As aves vieram e comeram então aquela semente, porque ela estava à beira do caminho. Ninguém cuidava daquela semente. Segundo terreno que caiu a semente foi um terreno cheio de pedras, difícil acesso, pedregoso, duro. Monteiro que eu diga, né, Monteiro? Tem terreno duro que a gente bate lá na casa, às vezes é difícil a gente quebrar. Então esse terreno dessa segunda semente, ele caiu nesse terreno pedregoso, um terreno que havia pouca terra, não era profundo, dificilmente criaria raiz, a raiz teria problemas. E quantas pessoas, viu, Tiago, como você estava falando, a gente fala do Evangelho, parece até que aceita, mas são duros no jeito, e parece que não conseguem criar a raiz e nem entender um pouco o que é que nós estamos falando. Esse terreno é um terreno muito difícil, que provavelmente a sua raiz vai ter grandes problemas. O outro terreno que a parábola nos explica é um terreno cheio de espinhos, que sufocam o crescimento da planta. Não se cresce tão fácil. Existem algumas coisas, cuidado na nossa vida, que vem com muita força e acaba sufocando aquilo que a gente tem aprendido na casa do Senhor, através da sua palavra. E como sufoca, irmãos? Como os conceitos da vida, o modelo, a estrutura, tudo que tem se falado aí fora, tem sufocado a palavra do Senhor. E olha, muitos irmãos têm deixado essa palavra de lado. Eu já expliquei aos irmãos que teologia nunca vai ser a explicação da palavra de Deus. Não existe conhecimento que não seja, aliás, não chegue nem ao pé da transformação que o Espírito Santo conduz na vida de uma pessoa para entender a palavra de Deus. Só existe um tradutor para que você entenda a palavra do Senhor, e esse se chama Espírito Santo de Deus. Ninguém mais. Ninguém mais. Então todo conhecimento que você achar que parece com a palavra de Deus, tenha muito cuidado, porque ele pode sufocar a sua vida, de uma maneira que o que você já aprendeu até hoje em seguir o Senhor, seja abandonado. E tudo que é sufocante, irmãos, cansa, dá desânimo, e normalmente você vai acabar ficando doente. O outro terreno que a parábola explica
foi que caiu numa boa terra, que produz e dá fruto sem medida. Essa palavra que caiu em boa terra, que foi semeada, que foi germinada, essa deu bons frutos. Seja uma semente que dê fruto. Em que terreno, meu irmão, amigo, você foi germinado? Qual o tipo de terreno que o irmão tem sido em relação à palavra de Deus? Você tem sido um terreno produtivo, ou um terreno sufocante, ou um terreno duro, ou um terreno difícil de dar frutos? Quantas pessoas têm atrapalhado as pessoas chegarem até o Evangelho? Quantas pessoas têm atrapalhado as pessoas chegarem até Jesus? Não culpe os modelos das igrejas, culpe o modelo que você tem adotado para a sua vida, e olhe se realmente a semente que foi plantada na sua vida é uma semente que está germinando, que está dando fruto. Então essa é a parábola da semeadura que foi explicada aos discípulos, para que ele entendesse a qualidade de vida que é pertencer a esse reino de Deus que veio ser implantado pelo Senhor Jesus. Além disso, a parábola nos ensina que há necessidade de semear a palavra de Deus. Nós precisamos buscar, precisamos falar, precisamos observar. Tem-se necessidade de semear a palavra de Deus. Outra coisa que podemos observar também nessa parábola, grande parte da palavra de Deus será desperdiçada. Então não fique triste, meu irmão. Não fique triste, irmão terceiro. Às vezes prega para a família, às vezes fica preocupado que as pessoas às vezes não querem ouvir a palavra, são duros. Mas muitas pessoas irão desperdiçar a palavra de Deus. Não vão dar ouvido. Não vão dar ouvido. E Jesus já queria ensinar a sua igreja, ensinar os discípulos, que não precisa se preocupar com isso. Fale do Senhor, pregue a palavra, implante o seu reino e deixa que Ele faz o resto. É Ele que faz o resto. Somente os corações de boa vontade para com Deus receberão a semente do Evangelho com arrependimento em fé em Jesus como Salvador. Então os corações que vão estar preparados são aqueles corações que vão entender o que o irmão, o que a irmã, o que o amigo vai entender nessa noite. Estão prontos para receber o Evangelho do Salvador. Jesus enfrentou grandes dificuldades com os religiosos daquela época, como eu falei no início. E os próprios discípulos, às vezes, não entendiam qual era o motivo que Jesus ensinava daquela forma. Por que Jesus ensinava através de parábolas? Porque os líderes religiosos, geralmente, eles não permitem, eles não dão acesso ao ensinamento da palavra de Deus. Geralmente são pessoas muito entendidas em relação a Deus. Vocês conhecem um líder chamado Nicodemos? Esse líder religioso foi um daqueles que talvez teve um acesso a Jesus em particular. Parece até que tinha uma forma, um interesse de realmente aceitar o que Jesus estava ensinando. Mas aí ele foi procurar Jesus de madrugada, noitinha, para que ninguém visse ele. Tinha vergonha e foi procurar o Senhor de madrugada. Jesus muitas vezes foi muito duro com os religiosos daquela época. Se tinha uma coisa que Jesus não alisava, no nosso português aqui bem popular, né? Eram os religiosos da época. Jesus não falava com eles mansamente, não. A gente às vezes conhece Jesus pela bondade, pelo amor, pela cordialidade, mas Jesus, quando as pessoas ensinavam a palavra erroneamente, ele combatia e combatia com muita força. E esse Nicodemos pertencia a uma equipe chamada farisaica naquela época. Ele foi procurar Jesus. Ele era um desses líderes que fazia oposição a Jesus. E os irmãos vão notar que na conversa com Nicodemos, só nesse momento foi apresentado essa palavra: você precisa nascer de novo. Nunca mais o irmão vai ouvir falar sobre isso, porque havia uma conversa particular entre Jesus e Nicodemos. E Nicodemos precisava entender que ele tinha que mudar tudo na vida dele, tudo que ele aprendeu, e começar de novo, como um bebê. Por isso que Jesus apresentou a Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Você pode procurar a Bíblia inteira, não existe mais essa palavra, só foi dita a Nicodemos. Cuidado que Jesus tinha em ensinar a sua palavra a esses líderes religiosos, e muitas vezes ele era muito duro
Falar do reino do Senhor não era fácil nem para o Senhor Jesus, nem para ele. Você imagina o momento que você quer implantar uma forma de vida, a natureza, o comportamento, o comprometimento, e as pessoas procurando todo momento uma oportunidade de te dar cabo à sua vida, de eliminar você da face da terra. Falei já que domingo passado, que meus irmãos, se for possível, você partir dessa para a eternidade, sem negar o Senhor Jesus, sem negar os seus princípios, faça isso. Não abandone o Senhor, porque Ele não abandonou um momento a sua missão, que foi implantar o seu reino. E foi por você, foi por nós, para que nós estivéssemos aqui nessa noite sentados, ouvindo a respeito do seu reino. Que reino maravilhoso! E eu garanto para os irmãos, que quando os irmãos chegarem na presença de Deus, vocês vão se lembrar do que nós estamos falando nessa noite. Jesus os advertia, dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se eles quisessem entender em relação ao que ele estava ensinando, que escutasse. Ele não ia perder muito tempo com os religiosos daquela época. Não ia perder muito tempo. Sempre foi assim. Sempre será assim. As pessoas ouvem de mau grado, de má vontade, de ouvidos e olhos fechados, deliberadamente, para que Jesus ensina e para os milagres que Ele realizou e realiza em nossas vidas. Meus irmãos, a coisa é tão nítida no que Jesus ensina, mas parece não parece. O diabo realmente consegue tirar da nossa frente o que realmente o Senhor quer nos ensinar tão fácil. Eu falei para os homens um dia desse que os discípulos naquela época não tinham o que nós temos hoje, que é a palavra de Deus. E nós temos todo esse aparato da palavra de Deus. E nós fugimos tanto de sermos cidadãos desse reino dos céus. Por que nós fugimos tanto? Por que nós não nos parecemos tanto com cidadãos do céu? As pessoas olham para o cearense, conhecem o cearense pela cabeça chata, não é? Você é cearense, que tem a cabeça chata. E como é que as pessoas conhecem o crente? Antigamente conhecia porque andava com a Bíblia debaixo do braço, mas hoje não anda mais, porque ela está no celular, ela está em todo lugar, menos debaixo do braço do cidadão desse reino. Os apóstolos, no entanto, eram bem-aventurados porque eles viam e ouviam isto, e eles davam crédito ao que Jesus estava ensinando, e eles acreditavam que o Senhor era Filho de Deus. Essa é a condição para pertencer ao reino de Deus: crer em Jesus como Filho de Deus, único e Salvador. Não existe outra forma de ser cidadão desse reino, a não ser dessa forma. Se você acreditar dessa forma que nós estamos falando, você vai gozar de um reino que você jamais presenciou aqui na terra. Jesus continuava a ensinar os discípulos com parábolas, e aí nos versículos 31 e 35 desse mesmo capítulo, os irmãos podem acompanhar aí, ele conta uma outra parábola. Agora ele vai revelar aos discípulos que o reino de Deus tem em sua própria natureza o poder de fazer crescer esse reino. Ninguém faz crescer o reino de Deus, a não ser o próprio Senhor. Não pense que, irmão Abraão pregando o evangelho aqui, é ele que está fazendo o reino crescer. Você imagina pastor A, B, que traz multidões para dentro da igreja. É ele que faz o reino crescer. Nem sempre eles são cidadãos do reino dos céus. Nem sempre. Então quem faz crescer o reino de Deus é o Senhor, porque Ele tem a sua própria natureza, Ele tem o poder de fazer isso. Eles poderiam até serem tentados a desistir. E como era fácil desistir de Jesus naquela época. Como era fácil os discípulos desistirem. Eram homens simples, sem conhecimento, e estavam agora olhando para o líder que estava ensinando sobre um reino diferente de tudo que eles já viram naquela época. Os seus opositores eram cruéis, eram difíceis, eram maus. Às vezes um grito bem fraquinho a gente já corre. Você imagina enfrentar esses homens aqui perdidos lá da lei, religiosos, cruéis, que não queriam abrir espaço para o novo reino. Como era difícil, meus irmãos, naquela época falar desse reino. Essa parábola vai dizer exatamente sobre isso. Jesus comparou os seus opositores como joio, e depois comparou realmente os seus servos como grão de mostarda, pequenininho, mas ele faria aquela semente
ser uma árvore, uma árvore monstruosa, em que todos vão olhar para ela e vão achar o Senhor. Meus irmãos, como é difícil pertencer a esse reino, como é difícil ser moldado pelo Senhor desse reino, porque a nossa vontade, a nossa carne tem lutado contra isso todo dia, anos e após anos. A igreja não tem mudado, a igreja não tem reagido, não se cresce fora de Jesus, não tem crescimento, não tem crescimento. Nesta mesma passagem se fala sobre o fermento, que também nos traz a ideia de crescimento do reino, mesmo em pequena quantidade. Ele modifica e faz crescer a massa que é colocada sobre ele. Agora, geralmente se cresce para o bem ou se cresce para o mal, mesmo que seja um pouquinho assim. Pode trazer muito problema ou pode trazer muita bênção. Meus irmãos, Deus exige de nós uma mudança. Esse poder mostra a transformação através do Evangelho e a responsabilidade que os discípulos de Jesus tinham de exercer uma influência sobre as massas humanas. Estava hoje, agora há pouco tempo, nos homens, o irmão Jeremias pedindo oração pela sua sobrinha que está tentando, nessas transformações que o Brasil está passando, fazer algo diferente. Estão acampados ali no cocó, tentando fazer algo diferente. Não se faz. Crente, nós não somos desse lugar aqui. Nós não pertencemos a esse reino. Nós não temos que lutar nada contra isso. Nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. O Senhor está dizendo que o reino que nós buscamos, eles vão de encontro à massa humana. E a massa humana tem arrastado tantos crentes para fora do reino do Senhor. Lutem por uma vida mais justa, lute por todas as coisas, mas sempre busque a orientação do dono do reino, que é Jesus. Não busque a orientação do seu amigo, que é muito chegado a você, e pode dar cadeia. Pode dar cadeia. Que poder, meus irmãos, tem o Evangelho. Nós temos presenciado aqui na igreja viciados deixando o vício por conta da pregação do Evangelho e do poder de Deus. Prostitutas têm se tornado mulheres puras, voltar a viver na sociedade como pessoas decentes, pessoas comprometidas. Isso é o poder do Evangelho. Pecador transformado em uma nova criatura. Isto quem faz é só Deus. Não existe quem faça isso aqui, irmãos, transformar vidas. A igreja do Senhor, ela tem que ser aquela que vai falar sobre esse reino, porque foi isso que ele veio plantar. Seja diferente, irmão. Você é brasileiro, você é cidadão, mas antes disso você é cidadão do céu. Lembre-se que as suas palavras ecoarão para a eternidade, e com certeza na eternidade o Senhor irá cobrar de nós muito caro das coisas que nós não estamos apresentando aqui como cidadãos do seu reino. Já vimos as condições para pertencer a esse reino, a natureza, seu crescimento, e agora nós vamos ver o valor do reino. Nos versículos 44 a 46, eu creio que a Bíblia está aberta para os irmãos, dêem uma olhada aí. Nessas duas parábolas, Jesus ilustra o supremo valor do reino dos céus. Tem valor. O reino dos céus tem valor. O valor de pertencer ao reino dos céus é maior do que a posse de todos os tesouros materiais da terra. O reino dos céus não produz riqueza aqui. E é só o que nós temos escutado. Só o que nós temos escutado e muita gente tem ido junto com as pessoas que têm ensinado. Vá para a igreja A, vá para a igreja B, você vai ter um carro na garagem, você vai ter terreno, você vai ter casa e você vai pagar todas as suas contas em dias. Isso são as promessas de algumas igrejas. O reino dos céus não tem riqueza aqui na terra. O Senhor nunca prometeu riqueza para os seus aqui na terra, mas prometeu bens celestiais. Esses que não se acabam, esse que a traça não corrói, que não se acaba, serve para toda a eternidade. Isso é que o Senhor quer que você anuncie aqui onde você vive. Meus irmãos, nós nunca conseguiremos estar próximo ao Senhor se nós não valorizarmos o que Ele tem colocado em relação ao seu reino. Cidadãos do reino dos céus são os irmãos. Cidadãos do reino dos céus são vocês.
Então, meus irmãos, dê testemunho disso, fale sobre isso. Você está sendo preparado pelo Senhor para entrar no reino dele, e você tem que entrar de maneira especial, porque o nosso Senhor, ele é um Senhor muito, mas muito especial. Então esse é o valor que você tem que dar, esse é o valor que produz riqueza eternal. Você não pode se prender aos ensinamentos que essa terra tem colocado, mas o que nos ensina o Senhor nessas duas parábolas, nesses dois versículos, é que isso não é verdade. O céu é a nossa riqueza, os bens materiais não se comparam ao que Deus tem guardado para os crentes em Jesus. Não se compara, meu irmão. O que você tem guardado aqui na terra não se compara ao que o Senhor tem guardado e reservado para você. Então não espere que você vai ter um carro na garagem, Camaro amarelo. Você não vai ter. Não se preocupe que você vai ter muito dinheiro no banco, que você vai ter terrenos, casas, porque aí não será o evangelho pregado pelo Senhor, mas será fruto do seu trabalho, mas nunca do evangelho. O evangelho, ele não produz para essa terra, ele só produz para o reino do Senhor. Irmão José tem falado isso, né, irmão José? Se não fomos nós que estivéssemos fazendo a obra, o Senhor levantaria outras pessoas para fazer como ele já fez várias vezes na Bíblia. Se não fosse nós que estivéssemos construindo a casa da irmã Raimundo, provavelmente seria outra pessoa, porque Deus quer abençoar é a irmã Raimundo, que é uma serva fiel ao Senhor, que não tem um pingo de condições de comprar uma moradia. Deus quer abençoar é aquela mulher, e Ele tem usado nós para fazer isso. Se não fôssemos nós, Ele levantaria outra pessoa. Meus irmãos e amigos, os irmãos têm entendido o que a palavra tem dito? Quem entenderá os ensinos de Jesus? Mateus 13, de 51 a 58, que é esse mesmo capítulo que os irmãos estão aí abertos, mostra que os escribas estavam impedidos de entender o ensino de Jesus, porque os seus corações estavam fechados para ele, e por isso não estavam no reino, e eram comparados ao joio e ao peixe de má qualidade da parábola. Meus irmãos, como é ruim ser comparado a joio e peixe que não presta. E Jesus fez essa comparação na parábola, esses religiosos da época, que estavam com o coração endurecido. Se você nessa noite está com o seu coração endurecido para o Senhor, faça um apelo que você comece a conversar com o Senhor, porque Ele também quer que você pertença ao reino dele. E quando o Senhor quer que você pertença, não tem quem segure. Nem aquela porta ali com Daniel. Você vai pertencer ao reino do Senhor. Meus irmãos, para terminar, o apóstolo Paulo, em Filipenses 3,7, diz assim, ó, e esse eu queria que os irmãos dessa igreja levassem para a sua semana. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. O que para mim era ganho, eu reputei por perda por Cristo. Isso deve ser a nossa palavra. Se nós não conseguirmos nos anularmos, se nós não desfizermos daquilo que a gente tem feito até hoje, nós nunca iremos ser usados nesse reino do Senhor. O apóstolo Paulo, ele se desfez de todos os tesouros achados aqui na terra, valores sociais, religião, amigos, para ficar apenas com o tesouro que ele encontrara um dia no caminho de Damasco. Ele encontrou o reino de Deus. E que encontro, meu irmão, que encontro. O apóstolo Paulo nunca mais foi o mesmo. E é isso que o Senhor espera, que aquele encontro que você teve com Ele alguns dias atrás, alguns anos atrás, seja muito parecido com o que o apóstolo Paulo teve, e você não seja mais o mesmo. Meus irmãos, não se importe, amigos, aliás, não se importe com a igreja A, B, C, D, o alfabeto inteiro. Não se preocupe com isso, se preocupe com o reino do Senhor. Ele estabeleceu um reino aqui na terra, e Ele disse que vem buscar os pertencentes a esse reino, e vai levar para Ele, para ficar com Ele, para todo o sempre. Conheça o Jesus Nazareno, aquele que faz a diferença. Jesus fez a diferença sendo Jesus Nazareno. Ele fez a diferença. Conheça esse Jesus Nazareno. Ele te leva ao céu.
ninguém mais pode te levar ao céu, a não ser o Senhor Jesus. Não busquem nada revista, não busquem jornais, não busquem na Igreja Batista, não busquem em nenhum outro canto. Busque na Palavra de Deus, aonde está toda a explicação para você pertencer ao reino de Deus. Então, meus irmãos e amigos, que nessa noite, o Senhor Jesus, que nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou, Ele vai voltar. E Ele vai buscar a igreja. E nós seremos cidadãos desse reino pertencente ao Senhor. Essa é a nossa felicidade. Por isso que a gente pode até passar dificuldades aqui. Tinha ontem um senhor conosco chorando pela dificuldade que ele estava passando. Pode até passar, e a palavra que a gente pode dizer para ele é essa mesmo. Você pode até passar por essa dificuldade aqui, mas se você for cidadão do céu, você vai lidar com ela diferente. Você vai lidar com ela diferente. Então, meus irmãos, meus amigos, que você acredite nesse Jesus. Jesus, ele foi uma realidade, ele é uma realidade e será uma realidade. Agora, não sei se infelizmente ou felizmente, ele está sendo transmitido por vocês. Nós temos uma grande responsabilidade. As pessoas olham para cada um de nós e digam assim: esse é um cidadão do céu. É isso que eu quero ser. Vocês querem ser? Amém? Então que o Senhor confirme cada dia na nossa vida e nos dê essa identidade, que o nosso cabelo, nosso andar, nossa vestimenta, a nossa língua, o nosso falar seja de cidadãos do céu. Que Deus abençoe.